Saúde, amada igreja, com a paz de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos para mais essa noite na presença do nosso Deus. Noite ao qual nós estaremos encerrando a série de mensagens no mês. Como os irmãos puderam perceber, está aqui atrás, superação. Durante todo esse mês, nós falamos sobre superação. Eu queria pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em João 8, do 3 ao 11. Evangelho de João, capítulo 8, os versículos do 3 ao 11. Procure na sua Bíblia de papel, no seu smartphone, ou então acompanhe-nos pelo telão da igreja, que será projetado também no telão. Amém? A palavra de Deus nos diz: Então, os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que é que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: Aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então, inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então, Jesus se levantou de novo e disse à mulher: Onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: Eu também não a condeno. Vá e não peque mais. Queria pedir para os irmãos fecharem os seus olhos. Vamos estar orando para que Deus fale conosco grandemente nesta noite. Senhor Deus, grandioso és Tu, ó Pai. Já elevamos louvores de exaltação a Ti, louvores de adoração, louvores falando que nada vai nos separar do Teu amor, Senhor. E nós confiamos nisso, ó Pai amado, nós cremos nisso. Já cantamos louvores maravilhosos, mas este é um momento de meditarmos na Tua palavra. Fala, Senhor, com cada um que está aqui presente. Usa-me como um instrumento nesta noite para transmitir aquilo que é da Tua vontade para a igreja que se encontra aqui ou que nos assiste pelas redes sociais. Mas fala, Senhor, fala com cada um de nós. Ó Pai amado, que a Tua palavra sirva primeiramente para mim. Perdoa os meus erros e os meus pecados, Senhor. E usa-me, Senhor Deus, como um vaso em Tuas mãos. Fala com cada um de nós, que o Teu Espírito Santo esteja conosco. Em nome de Cristo Jesus, eu te peço, te agradeço. Amém, ó Deus. Amada igreja, pode se assentar. Como eu já disse no início, nós estamos encerrando a nossa série do mês de fevereiro, superação. Já falamos sobre vários tipos de superação, mas hoje, na mensagem desta noite, nós aprenderemos a superar os sentimentos da rejeição. Aprenderemos a superar os sentimentos de rejeição. Nós somos seres criados com sentimentos. Todos nós temos sentimentos, correto? Sentimentos bons, sentimentos ruins. Na verdade, sentimentos são infindáveis, não tem fim. Vários tipos de sentimentos ao qual nós sentimos. Porém, há sentimentos que parecem se prolongar em nossas vidas. E é muito mais fácil sentirmos por mais tempo as coisas ruins, não é verdade? Por que será que o ser humano é assim? Tem aquele famoso ditado popular que diz: tudo que é bom dura pouco. Vou pedir para os irmãos repetirem só o finalzinho. Tudo que é bom dura... Tudo que é bom dura pouco. Tem esse ditado, né? Inclusive o sentimento de alegria, de euforia, aquele sentimento feliz, geralmente dura pouco. E nós nos apegamos aos sentimentos ruins. Sentimentos de traumas, de rejeição, que é o que nós iremos falar nesta noite. Um dos piores dele é o sentimento de rejeição. Irmãos, saiba de uma coisa.
os sentimentos, eles não são geográficos. Como assim, sentimentos não são geográficos? Por exemplo, ele não fica numa localidade. Eu estou morando nessa casa, eu tenho só sentimentos ruins, só me acontecem coisas ruins aqui, não estou gostando desse lugar. Eu me mudo, e não é que os sentimentos nos acompanham. Muitas vezes não é no local que está o sentimento, e sim dentro de cada um de nós. Na maioria das vezes, os sentimentos que nós sentimos, quando nós mudamos de um lugar, ele vai junto. Quem aqui nunca pensou, vou mudar de igreja? Aquela igreja, o louvor é muito fraco, os irmãos não louvam, não adoram a Deus, a mensagem é muito dura, a igreja é fria, eu vou mudar de igreja. A pessoa muda de igreja, e não é que na outra igreja, no começo talvez parece que está diferente, porque é um ambiente novo, mas com o tempo ela vai vendo que tem os mesmos erros, os mesmos problemas, as mesmas coisas que ela criticava na outra igreja. Sabe por quê? Porque os sentimentos que ela sentia não estavam ali naquele local, o sentimento estava dentro daquela pessoa. Era aquela pessoa que sentia aqueles sentimentos, e por onde quer que ela vai levar os sentimentos com ela. Por isso que é muito importante nós aprendermos a lidarmos com os nossos sentimentos. Ninguém gosta de sentir-se rejeitado. Alguém aqui gosta de se sentir rejeitado? Duvido. Por algo ou por alguém. Por algo, por exemplo, um emprego. Você vai ser rejeitado no seu emprego. Eu nem queria mesmo. Só ia ganhar 5 mil por mês, mas eu não queria. Você arruma uma desculpa, eu não queria aquele emprego. Ou talvez você é rejeitado por uma pessoa. Eu nem gostava dessa pessoa. Se desse certo tudo bem, mas eu não gostava dela. A gente tenta dar um jeitinho para que a rejeição não fale conosco. Eu me lembro quando eu fui me alistar no exército, alistamento obrigatório, poucos anos atrás, teve alistamento obrigatório. Eu não queria servir o exército de jeito nenhum, ao contrário do capitão Jonatas, que está lá na cabine, que é capitão lá do Cavex. Eu não queria servir. Eu cheguei lá e eu falei, eu não quero servir. Ok. Aí fizeram os testes, tudo mais, e quando eu fui pegar a minha carta, falando o que estava falando lá, eu realmente não servi o quartel. Veio uma carta para que você ficasse no reservista. Eu não servi o quartel, mas quando eu fui ler a carta, estava escrito lá, inapto. Aquilo me deu um sentimento de rejeição. Eu não queria servir o exército, mas, poxa, inapto? Será que é por causa do meu físico? Será que eles não gostaram de mim? Eu me senti rejeitado ali. Por mais que eu não quisesse servir, eu quase pensei, não, agora eu vou querer servir para mostrar para eles que eu sou apto. Acontece que eles poderiam trocar essa palavra inapto para uma palavra um pouco menos agressiva. As palavras machucam, talvez desprovido de habilidades. Dói também, mas é menos feio. Acontece que nós não gostamos de ser rejeitados. Nós queremos ser aceitos. Não admitimos a ideia de rejeição. Ninguém me ama. É o tema da mensagem desta noite. Está projetado ali. Ninguém me ama. Aprenderemos sobre uma mulher que foi pega no ato de adultério e foi levada até Cristo. Mas, antes de nós meditarmos no texto que a gente leu no início, vamos para uma contextualização, que muitas vezes quando eu leio um pedaço do texto, eu fico meio perdido. Não quero cair de paraquedas naquela mensagem, não. Eu quero entender o que estava acontecendo ali, naquele momento, para que acontecesse isso que aconteceu, que a gente leu no início. Então, para nós nos contextualizarmos, eu só vou resumir aqui para vocês o que acontecia. No capítulo 7 de João, o que antecede esse que nós lemos, fala que estava havendo a festa dos tabernáculos. Olha, tempo de festa. Também conhecido como festa das cabanas, a festa da colheita, e também famosa por ser chamada em alguns lugares como festa das tendas. Eram as festas. O que acontecia? Durante 7 dias de comemoração, eles construíam tendas rústicas, tendas com galhos, gravetos, arbustos, tendas rústicas, e dormiam ali, geralmente debaixo das estrelas, naquelas tendas, para se lembrar da proteção de Deus pelos 40 anos que o povo passou peregrinando pelo deserto. Então era uma das famosas festas do povo judeu, a festa das tendas. E é nesse contexto que nós estamos, festa das tendas. Aí Jesus decidiu ir lá para o meio dessa festa para pregar para o povo. Ele começou a pregar, começou a falar lá,
E não é que os fariseus e os doutores da lei se sentiram revoltados com ele? Como pode a ousadia de Jesus vir pregar no meio da festa das tendas? Olha só, que Jesus ousado, a nossa festa sagrada, e ele dando seus ensinamentos. Só porque ele fez um milagre ou outro, agora ele está se sentindo profeta? Ele está se sentindo no direito de ensinar a multidão? E o pior é que a multidão dava ouvidos a Jesus. Eles ficaram tão irados, se você ler no capítulo 7, que eles falaram: vamos falar para os nossos serviçais ir lá e prender esse Jesus. Poxa, vamos mandar que prendam Jesus. Os serviçais foram, mas quando voltaram não trouxeram Jesus. Aí os fariseus perguntaram, os doutores da lei: ué, vocês não foram lá com a missão de prender Jesus? Vocês não são serviçais aqui do templo? Cadê Jesus? Aí os soldados falaram: acontece que a gente não pôde prendê-lo. Nós nunca vimos nessa terra alguém que falasse como ele. Ele fala de uma forma especial. O que ele fala toca nas pessoas, e nós também nos sentimos tocados. Aí os fariseus e os doutores da lei desdenharam. Olha só, tinha que ser serviçal para cair na lábia de Jesus, cair nas artimanhas de Jesus. Nós, doutores da lei, não caímos nisso, porque nós conhecemos a lei de cor e salteado, conhecemos todos os trechos da lei. Nós não confiamos nesse Jesus, não tem como. Então, eles estavam irados com Jesus. E Jesus, no último dia da festa, se você for ver lá em João 7, fala que no último dia da festa, ele teve a ousadia, que irritou muito mais os fariseus, de falar: o último dia da festa era o dia do ritual das águas, para que tivesse chuva, que tivesse uma boa colheita. Era o dia mais importante da festa dos tabernáculos, da festa das tendas. E Jesus falou: é ritual das águas? Olha só que sacada de Jesus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso aí estressou os fariseus, os doutores da lei. A população estava não entendendo aquilo. Será que Jesus é o Cristo, o Messias enviado? Mas não pode ser. Nunca ouvi dizer que viria profeta da Galileia. E ele é de Galileia. Falaram que quando o Messias viesse, ninguém ia conhecer a ele, da onde ele vinha. E nós sabemos da onde Jesus vem. Mas eu acho que ele é o Messias. Por acaso alguém vai fazer sinais mais do que ele está fazendo? Havia aquele consentimento, ninguém sabia se Jesus era o Messias ou não. Isso deixou os doutores da lei irritados, teve a discussão, até que no final do capítulo 7, tem aquele famoso versículo: e cada um foi para a sua casa. João 7,53, versículo famoso. Cada um foi para a sua casa, mas Jesus foi para casa? Foi nada. Jesus, ele foi para o Monte das Oliveiras, lá orar. E aí, no versículo 8:2, nos diz que bem cedinho de manhã, algumas versões nos diz que de madrugada, Jesus voltou ao templo para ensinar. Jesus estava lá no templo para ensinar. O povo todo se ajuntou, se assentaram ao redor de Jesus bem cedinho. Jesus gostava de acordar cedo, né? Jesus, falava uma palavra de manhãzinha, já enchia. Encheu lá em volta de Jesus, se assentaram para ouvir as palavras de Jesus. E de repente, é o início do nosso texto que nós lemos, João 8, do 3 ao 11, que fala que os doutores, os fariseus, levaram a mulher pega em adultério, quando Jesus estava lá ensinando. Mas para ficar mais didático, a Bíblia não nos diz, mas nós podemos imaginar, para entrarmos no texto, o que aconteceu para que aqueles fariseus também levassem aquela mulher, o que eles conversaram entre si. Acontece que os fariseus queriam pegar Jesus de qualquer forma, isso nós aprendemos. Então, de repente, eles estavam lá reunidos, isso aí é a imaginação minha para vocês entrarem no texto junto, então vem comigo. Eles estavam lá: nós temos que pegar Jesus de qualquer forma, mas o que a gente pode fazer? De repente, eles escutam o povo levando uma mulher adúltera para fora da cidade, porque a lei falava que alguém que era pego em adultério, tanto o homem quanto a mulher, teria que ser levado para fora da cidade, dos muros da cidade, e ali ela tentaria se justificar, as testemunhas falariam contra ela, e se não tivesse consenso ali, se ela fosse condenada, as testemunhas eram as primeiras a tacar pedra. Tacavam pedras, apedrejavam a pessoa ali e a pessoa morria. Provavelmente, era o último dia da festa, aquela mulher havia bebido bastante vinho, que toda a festa de judeu tinha vinho. E não era difícil de apanhá-la no ato de adultério. Lembra que a gente falou que eles estavam na festa das tendas, tendas rústicas, várias tendas amontoadas? Provavelmente alguém viu aquela mulher adúltera lá e foi levar ela para ser julgada. Os fariseus vendo aquilo,
agora nós iremos pegar Jesus. Agora pegamos Jesus. Eu imagino até aquela risada maléfica. Ha, 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 ha. Vamos pegar Jesus. Por quê? Por que eles falaram isso? Já sei. Olha só o que nós podemos fazer. Vamos levar essa mulher adúltera até Jesus. Aí a gente fala para ele: Jesus, a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la, mas tu, o que dizes? Ele vai ficar sem saída, sabe por quê? Olha a ideia deles. Se Jesus falar, apedrejam a mulher, aí nós iremos falar: como pode, seu hipócrita? Tu não prega amor? Você não fala sobre amor, sobre compaixão, sobre perdão? E agora você está falando para apedrejar aquela mulher? Você não falou agora há pouco que se bebesse de você ia sair rios de água viva? Seu hipócrita, agora mandando matar essa mulher apedrejada? E caso ele fale para não apedrejarmos a mulher, aí é melhor ainda. Sabe por quê? Porque aí a gente fala para a multidão que estiver nos acompanhando: olha só que blasfemo, que Jesus blasfemo, a lei de Moisés fala que ela tem que ser apedrejada. Por acaso Jesus vai ir contra a lei de Moisés? Pronto, batata, nós temos o plano combinado. Se Jesus falar que sim, a gente fala mal dele. Se ele falar que não, a gente fala mal dele. Se abusar, a gente apedreja tanto a mulher quanto Jesus. A gente atiça a multidão lá, e daí nós vamos dar pedrada em 2. Era para ser em 1 só, mas vamos dar pedrada em 2. Olha só o plano que eles tinham. Apedrejar Jesus também, pelo menos é essa ideia que eu tive quando eu estava lendo, entrando na história. Aí alguém pergunta: mas onde é que estava o homem que aquela mulher traiu? Não parece meio machista? Por que só levaram a mulher? Por que só a mulher? A lei deles falava que tinha que ser o homem e a mulher pega no ato de adultério, em flagrante, tinha que ser levada para fora da cidade e ser apedrejada. Por que está só a mulher? A Bíblia não nos diz. Tem várias teorias, mas a Bíblia não nos diz. Eu imagino que o homem, por ser mais ligeiro, talvez ele pegou, viu que tinha sido pego no flagra, vestiu a calça, pulou a janela e saiu correndo. Isso aí é uma interpretação minha. É mais ligeiro, pula, foge. E eu ainda tiro uma lição disso. Sabe qual é? As pessoas, elas vão te levar para fazer as coisas erradas. E no momento que as coisas apertarem, elas pulam fora e te deixam para sofrer as consequências sozinho. Olha aí, cuidado com quem você anda. As pessoas te levam para fazer coisas erradas, mas na hora que apertar a situação, elas vão estar fora, vão vazar, e você vai sofrer as consequências sozinho. Mas vamos voltar para o nosso texto. Do início lá, Jesus estava ensinando a multidão, sentado tranquilamente, ensinando a eles. De repente começa aquele burburinho, aquela falação: adúltera, mata ela, adúltera, adúltera, vamos pegá-la, e interrompe a aula de Jesus. Imagina, às vezes o pregador está aqui, ele se distrai quando uma criança chora, alguém se levanta, alguém sai andando, às vezes o pregador se distrai. Imagina Jesus lá tentando ensinar, de repente é interrompido pelo aquele burburinho. Aí as pessoas que estavam ali ao redor, que não estavam sendo ensinadas por Jesus, imagino eu, elas: opa, barraco, barraco. Sempre tem, o ser humano ele gosta de barraco. É tipo o caso, essa situação estava melhor do que no Ratinho. Estava lá tendo aquele barraco, aquela briga, aquela intriga. A pessoa falou: opa, eu ouvi adúltera, vai ser apedrejada. Deixa eu já pegar a minha pedra aqui no chão, pois hoje eu acho que eu estou bom de mira. Vou acertar na lata. Eu imagino as mulheres conversando: amiga, pega o meu kit pedra. Vamos atirar uma pedrada naquela mocreia para ela aprender a não roubar o homem de outro. Nós temos que ensinar essa mocreia para não roubar o homem de outra pessoa. Aí eu imagino talvez um mais engraçadinho que estava lá, que gosta de fazer piada, talvez ele deve ter pensado: essa não era a festa das tendas? Não é que está virando a festa dos barracos? Olha só, que trocadilho. Sempre tem alguém engraçadinho para fazer uma piada, para apedrejar a mulher, para querer pegar uma pedra para atacar nela. Às vezes nós rimos, mas muitas vezes nós estamos rindo de nós mesmos. Quantas vezes não agimos assim diante de alguém que cometeu algum erro? Às vezes a pessoa erra, e não é que a gente age assim, talvez não tão ríspido com pedradas, talvez a gente não queira pegar pedras, mas com palavras, ou com a ausência de palavras, com o desprezo. Quantas vezes não rejeitamos outras pessoas só porque elas erraram?
Às vezes a gente tem tanta raiva de uma pessoa que a gente deseja a morte daquela pessoa. Eu odeio tanto fulano. Ele devia morrer. Se ele morresse, ia ser melhor. Não sei se você já desejou a morte de alguém, mas tome muito cuidado. Pois aí, quando você deseja a morte de alguém, é uma das maiores amostras de que quem na verdade está morto, ou que não é a pessoa que você quer matar, e sim você. Talvez Deus esteja passando longe de você. A falta de amor, desejando a morte de alguém, desejando a morte do próximo, só nos mostra o distanciamento que nós estamos de Deus. Quando alguém errar, ao invés de você pegar as pedras, faça o contrário. Solte as pedras. Tente abrir mais os braços do que a sua boca. O mundo, ele já tem acusadores demais. Não seja você mais uma pessoa que vai apontar o dedo e acusar uma pessoa de tal pecado. Não seja você esta pessoa. Continuando o texto, o versículo 6 nos diz: eles falaram, Jesus, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés manda apedrejá-la. E tu, o que dizes? Jesus apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então ele se inclinou novamente e voltou a escrever. Olha o tapa que nós recebemos. Aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Muitas vezes nós esperamos que Jesus seja o carrasco, que ele chegue para condenar tal pessoa, principalmente quando é com o outro. Quando é conosco, a gente pensa, a gente arruma justificativas. Não, a minha vida está difícil, então tem uma justificativa para o meu pecado. O nosso pecado, muitas vezes, queremos arrumar justificativas. Mas o irmão que errou, Jesus tem que condená-lo, tem que ser ríspido, tem que ser o carrasco. Mas saiba de uma coisa, irmãos. O mesmo João nos diz, João 3,17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condená-lo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus, ele não veio para condenar. Jesus, ele veio para nos salvar. Jesus veio para dar a salvação. Aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Eu imagino que aquelas não foram simples palavras. Não. Elas foram lançadas por Jesus de maneira, digamos que sobrenatural. Sabe por quê? Pois como eles estavam com ódio daquela mulher e estavam com ódio de Jesus, eles poderiam muito bem mentir e tacarem as pedras da mesma forma. Mas as palavras de Jesus penetrou tão fundo naqueles que estavam acusando a mulher, foi de forma tão impactante, tão poderosa, tão autorreflexiva, que um a um, eles começaram a soltar as suas pedras. Começaram a deixar as suas pedras caírem. O versículo 9 nos diz, e começaram a sair um por um, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. As palavras de Jesus foram fantásticas. Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Eu imagino lá as pessoas com a pedra na mão, as amigas lá com o kit pedra, todo mundo querendo mirar a pedra. Jesus falou isso, aquilo penetrou tão forte neles, que eles começaram a refletir, e devagarzinho foram saindo um por um. Opa, o feijão estava no fogo, não estava? Deixei para cá, tem que olhar o feijão no fogo. Amiga, está dando a hora de buscar o filho na escola. Deixa a pedra aí, vamos lá, arrumando uma desculpa para sair de fininho. E foram saindo, um por um. Mas o texto é interessante. Ele nos diz que começaram pelos mais... Olha, ninguém sabe. Começou pelos mais velhos. Começou pelos mais... Pelos mais velhos começaram a sair. O que acontece? Eu tirei uma lição interessante nisso. Começaram a sair pelos mais velhos. Quando vamos ficando mais velhos, vamos criando mais maturidade. Começamos a meditar mais, refletir mais, aprender com o próprio erro.
Pelo menos essa é a ideia. Quanto mais velho você ficar, você criando mais maturidade, aprendendo com os próprios erros, deixando de discutir por qualquer coisa. Às vezes a gente discute por qualquer coisa. Paramos de levar tudo para o lado pessoal. Quando somos mais jovens, muitas vezes basta ficar com raivinha de alguém, a primeira coisa que a pessoa faz, bloquear nas redes sociais. Dar bloco nas redes sociais. Ou então, para chamar a atenção, vou tirar a foto do meu perfil. Tem gente que às vezes fica com raivinha. Não, vamos tirar a foto do meu perfil para eu chamar a atenção. Ou então briga em algum grupo. Aí, não, eu vou sair desse grupo. Isso é sinal de maturidade. Eu falo isso por experiência própria. Porque muitas vezes eu já quase bloqueei pessoas. Aí eu pensei, nossa, é muita imaturidade. Não, estou com raiva da pessoa. Estou sendo ignorado, mas não vou bloquear essa pessoa. Mas confesso que eu já saí de grupo de WhatsApp. Eu já saí de grupo de WhatsApp porque eu fiquei bravo. Aí a imaturidade fala mais alto, você pega e sai do grupo de WhatsApp. Vamos permitir que conforme a idade for avançando, conforme nós formos ficando mais velhos, que nós também fiquemos mais maduros. Meu aniversário foi semana passada, 3.2, super jovem, amém, glória a Deus. Mas a maturidade tem que vir, conforme o tempo vai passando. Às vezes quando você é mais jovem é mais difícil controlar as suas emoções. Mas tente controlar, fique mais maduro, permita que Deus vá modificando o seu interior. E agora, para a gente chegar no ápice da mensagem, a parte mais importante da mensagem, nós vemos que os acusadores maus deixaram as pedras cair e foram embora. Só ficou ali no meio aquela mulher, Jesus, que ficou ali no meio da multidão boa, as pessoas boas que estavam ali. Os acusadores haviam todos ido embora. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os teus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Se coloca por um instante no lugar daquela mulher. Da mulher pecadora, da mulher adúltera. Imagina a rejeição que ela estava sentindo, sendo levada à força para a morte. Os seus pecados fizeram com que ela fosse excluída, que ela fosse rejeitada, que ela fosse humilhada pelos demais. Quantos de nós às vezes ficamos tristes porque as pessoas falam mal de nós? As pessoas começam a falar mal de nós, começam a falar que nós somos pecadores e tudo mais. Às vezes nós ficamos tristes. Spurgeon, um famoso historiador da palavra, ele nos diz: quando falarem mal de você, não fique chateado, pois você é muito pior do que eles pensam. A gente para meditar nisso, e não é que é verdade? Às vezes as pessoas acham que você é ruim, as pessoas acham que você tem pecados, mas quando nós vamos fazer uma autoanálise em nós mesmos, nós somos muito piores do que aquilo que as pessoas acham de nós. Imagina se viesse à tona todos os seus pensamentos, se todos os seus desejos mais obscuros viessem à tona, se todos ficassem sabendo o que você faz nas quatro paredes, o que você pensa, o que você deseja. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esses pecados, esses vícios, esses pensamentos obscenos, eu acabo praticando. Como pode alguém me amar, sendo que eu sou tão impuro, sendo que eu sou tão injusto, tão condenável, tenho tantos pecados? Como alguém pode me amar? Aí nós acabamos refletindo: ninguém me ama, nem eu mesmo quero me amar, pois eu sou tão sujo. Irmãos, outro historiador da palavra, Tozer, nos diz: Jesus, essa palavra é fantástica, Jesus, Ele é o único que sabe o pior de você. Apesar disso, Ele é o que mais te ama. Jesus, Ele conhece tudo aquilo que você faz. Ele sabe o pior de você, os seus piores pensamentos, os seus piores desejos. Jesus sabe. Só que mesmo assim,
Ele ainda te ama, Ele ainda me ama, Ele nos ama. O amor do céu é muito maior do que qualquer pecado que haja aqui na terra. O amor que vem do céu é maior do que qualquer pecado que nós possamos praticar aqui na terra. Amém, glória a Deus por isso. Mas para deixar bem claro aqui, antes que vocês pensem que eu estou tentando suavizar o pecado, que a ideia aqui nesta noite não é suavizar o pecado, e sim que nós possamos superar a rejeição. Jesus, Ele não veio a este mundo, e muito menos nós estamos neste mundo para suavizar o pecado. Nem o nosso, nem o pecado de ninguém. O pecado não foi feito para ser suavizado. Tanto que Jesus não disse, não atirem pedras. Jesus não falou para não atirarem pedras. O que Jesus falou? Atira, pode tacar pedras, mas para isso você não pode ter pecados. Jesus, Ele não falou para não atirar pedras. Ele falou, atire aquelas pedras. Irmãos, o pecado ele é algo terrível. Nós não podemos suavizá-lo, pois senão estaremos indo contra a palavra de Deus, contra a Bíblia Sagrada. O pecado ele separa o homem de Deus. O pecado ele destrói as nossas vidas por completo. O pecado não é coisa boa, não adianta tentar suavizar o pecado. O pecado é terrível. Imagina ainda mais o pecado daquela mulher que não afetava somente ela. O pecado dela estava destruindo uma das maiores instituições que Jesus havia criado, que é a família, o projeto principal de Deus. A traição destrói uma família. Jesus não aprova aquele pecado de maneira alguma. Deus, Ele odeia o pecado, Ele odeia o divórcio, Ele odeia o adultério. O pecado é a pior coisa que já entrou nesta terra. Não podemos suavizá-lo, mas também nós não podemos potencializá-lo. Não podemos dar a ele o poder que ele não tem. Muitas vezes nós damos para o pecado o poder que ele não tem. Mas saiba de uma coisa: ninguém vai ao inferno pelo pecado que cometeu. Parece heresia, não parece? Parece blasfêmia. Agora presta atenção. Ninguém vai ao inferno pelo pecado que cometeu. Eu vou explicar isso com uma parábola. Imagina lá no Velho Oeste, há muito tempo atrás, um criminoso havia sido preso pelos seus crimes. Ele foi preso pelos seus crimes, só que as pessoas gostavam dele e acabaram escrevendo várias cartas de intercessão, intercedendo para o governador daquela cidade. O governador viu aquelas várias cartas, viu e decidiu ir lá dar uma chance para aquele rapaz, para aquele jovem que estava preso lá pelos seus crimes. O que ele fez? Se vestiu de pastor, colocou lá uma roupinha de pastor, pegou a Bíblia Sagrada, no meio da Bíblia, ele colocou a carta de perdão daquele criminoso, a qual iria libertá-lo da cadeia. Aí, o governador, vestido de pastor, vai lá para ver aquele jovem que havia sido condenado. Ele foi condenado para ser morto, morte pela forca, ele seria enforcado em pouco tempo. O governador entra lá, fala com o carcereiro está sabendo de tudo, deixa ele entrar na cela do criminoso. Aí o governador, vestido de pastor, o jovem não sabia, fala: jovem, eu estou aqui para te ajudar. Aqui dentro tem algo que vai mudar a sua vida. O criminoso fala: eu não quero saber disso. Eu não quero saber, olha onde eu estou aqui perdido. Eu não quero saber de pastor. E cospe no governador que estava vestido de pastor. Mas o governador ainda insiste: não, você não me entendeu. Aqui dentro tem algo que vai transformar a sua vida, vai te libertar. Aqui dentro tem mudança para a sua vida, aceite. Ele começa a discutir com o governador vestido de pastor, fala: não, eu não quero nada disso. Começa a jogar as coisas, revoltado. Eu não quero nenhuma palavra que você veio me trazer. Eu não quero nada disso. O governador, temendo por sua vida, ele sai ali daquela cela. Aí o carcereiro, que sabia de tudo, chega para aquele jovem prisioneiro ali e fala: jovem, você é muito tonto, você é muito burro. Aquele homem, ele não era um pastor. Na verdade, ele era o governador. E dentro daquela Bíblia havia a carta de perdão, ao qual iria te dar liberdade pelos seus crimes. Aí chega no dia da execução dele. Ele fica lá na forca, com a corda no pescoço, em cima do calafalso. E daí falam: você tem por acaso algumas últimas palavras? Então ele diz:
eu quero deixar uma mensagem para todos. Eu não vou morrer por causa dos crimes que eu cometi. Eu vou morrer por causa do perdão que eu recusei. Ninguém vai ao inferno pelo pecado que cometeu. Se fosse assim, nós estaríamos dando um mérito para as obras acima do que ela tem. As obras não têm poder para nos salvar, com isso ela também não tem poder para nos condenar. As nossas obras não nos salvam, elas também não nos condenam. É somente Jesus. Mas você só perde a salvação se você se recusar a ter este perdão. Mas saiba de uma coisa: qualquer ensino que não nos motive a sermos transformados é um ensino maldito. Tanto que Jesus disse: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Receba o perdão. Receba, aceite o perdão. Eu não vou te condenar, mas vá e não peques mais. Aí vem a parte mais difícil de todas. Você superar a si mesmo. O trabalho mais difícil e doloroso é a reconstrução de si mesmo. Muitas vezes o pecado está tão impregnado em nós, que por mais que nós tentemos mudar de vida, tentar não pecar, tentar não ter um vício, muitas vezes nós caímos no erro. E com isso nós sentimos que ninguém nos ama, nos sentimos culpados, nos sentimos sujos. A palavra de Jesus tem que trazer transformação, para que nós possamos sentir essa transformação, precisamos mudar de atitude. Vai, não peques mais, Jesus falou para aquela mulher. Nós precisamos mudar de vida. É difícil, eu sei que é complicado, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu posso te dizer algo que vai facilitar. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos para que nós possamos superar os nossos pecados, não. É difícil, mas começa aos poucos. Comece entregando todos os seus pecados a Cristo. Entregue a Ele, que o Espírito Santo vai te capacitando para que você possa mudar de vida. Convido os amados a portar-se de pé, por gentileza. Nós, você, eu, iríamos passar por momentos ruins, mas eles sempre vão te acordar para as coisas boas que não estávamos prestando atenção. Aquela mulher, ela seria morta, mas por ironia do destino, ou não, que é claro que não, pela vontade suprema de Deus, os fariseus não quiseram levá-la para fora da cidade, quiseram levá-la para Cristo Jesus. Olha só que problemão que ela estava tendo, estava em adultério. Isso serviu para acordá-la para aquilo que ela não estava prestando atenção. Cristo Jesus estava ali, ela não estava prestando atenção. Talvez Cristo precise trazer o seu pecado à tona, colocar para que todos possam ver, para que você queira mudar de vida. Pois quando somos envergonhados, quando somos humilhados, aí nos sentimos fracos e queremos nos apegar mais com Deus. Para que você não seja humilhado perante os homens, se humilhe perante Deus, se humilhe perante Ele, confesse os seus pecados, se arrependa dos seus pecados, entregue eles a Deus. Ele vai te dar forças para que você possa suportar e superar a todos eles. Supere a rejeição. Você é amado. Quando você diz, ninguém me ama, aí é você quem está rejeitando o sacrifício de Cristo na cruz, pois Ele mostrou o seu amor, morrendo por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Jesus não morreu porque você é santo, não. Jesus morreu porque nós somos pecadores, e Ele nos ama, entregou a sua vida, e Ele nos fez propriedade exclusiva dEle. Por mais que o inimigo queira dizer que não, você é um rejeitado, você é um fraco, você tem pecados, você não vai conseguir, desiste de tudo. A palavra dessa noite nos diz, supere a rejeição, superação, supere. Para você superar, você precisa agir.
haja se entregando a Cristo, meditando na palavra, lendo. Permita que o Espírito Santo fale com você. Nós precisamos mudar de atitude. Vá e não peques mais. Você não está sozinho. O Espírito Santo está conosco para nos fortalecer, para nos ajudar. Deus, Ele se preocupa com cada um de nós. Ele se preocupa com nós, mesmo nós sendo como vapor. Nós estamos nessa terra, de repente nós desaparecemos. Mesmo assim Ele se preocupa com nós. Ele nos faz levantar, mesmo quando nós estamos em meio ao pecado. Aquela mulher estava em meio ao pecado. Cristo Jesus fez com que ela se levantasse, mesmo em meio ao pecado. Ele acaba com a tormenta que se faz dentro da nossa alma. Sabe aquela tormenta que você sente? Cristo Jesus acaba com a tormenta. Sabe por quê? Não é pelo que você é. Não. Embora nós sejamos importantes, nós sejamos propriedade exclusiva de Deus, mas não é pelo que você é. É por tudo que Ele é. Ele quer te salvar. Ele é aquele que te ama acima de todas as coisas. Feche os seus olhos, aí onde você está. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, santo, glorioso és Tu, ó Pai. Nós confiamos no Teu poder. Nós confiamos, ó Pai amado, na Tua grandeza. E acima de tudo, nós acreditamos no Seu perdão, Senhor. Ó Pai amado, que nós possamos superar a rejeição. Senhor Deus, se tem alguém aqui esta noite que se sente sujo, que se sente culpado, que se sente rejeitado, tira da raiz, ó Pai amado, todo esse sentimento, Senhor. Que a pessoa possa sentir o Teu perdão, que ela possa escolher mudar de vida, ó Pai. Senhor, eu sei que não é fácil. Eu sou pecador, nós somos pecadores, Senhor Jesus. Nós erramos constantemente, Senhor Jesus. Mas Pai, o Senhor é um Deus misericordioso. E a Tua palavra diz que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Senhor Deus, perdoa os nossos erros. Nos levante do nosso pecado, Senhor Jesus. Que nós possamos superar toda a rejeição. Que nós possamos superar todas as dificuldades. É o que eu clamo no nome santo de Cristo Jesus. Toca nessa pessoa que me ouve, Senhor. Toca na pessoa, pode estar aqui presencialmente, ou talvez em casa, se sentindo a pessoa mais suja do mundo. Coloca nela o Teu perdão, este sentimento de que ela é perdoada. Nós precisamos do Teu perdão, Senhor Jesus. Santo, glorioso és Tu, ó Pai amado. Nós somos propriedade exclusiva Tua, Senhor Jesus. Eu oro também pelas necessidades, ó Pai amado, por todas as dificuldades que talvez os Teus filhos estejam passando. Talvez pessoas que estão num leito de hospital, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão precisando da Tua força, do Teu auxílio. Eu não sei o que os Teus filhos vieram buscando esta noite, mas o Senhor sabe. E Senhor, que o Teu Espírito Santo possa confortar este coração, possa dar a cura se for necessário, e da Tua vontade, Senhor Deus, possa dar renovação, possa capacitá-la, Senhor Jesus, para que ela saia do buraco ao qual ela esteja. É o que eu clamo a Ti no nome santo de Cristo Jesus. Nós confiamos em Ti, nós acreditamos em Ti, Senhor Deus, e já Te agradecemos. Obrigado, Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus.